E se a gente pegasse um dos personagens mais amados do mundo e o colocasse em julgamento, lá no inferno de Dante? Pois é, vamos mergulhar numa análise fascinante que bota o Mickey Mouse cara a cara com a justiça por pecados corporativos, tudo num cenário medieval e, bom, infernal. A questão que move tudo isso aqui é bem profunda, né? Será que a alma de uma corporação pode ser de fato pesada numa balança de justiça eterna? O Mickey aqui não é só um desenho. Ele é a cara, a personificação de uma entidade gigantesca. E a pergunta que fica é: essa entidade pode ser responsabilizada pelos seus pecados? Para a gente entender como uma empresa pode sequer ser julgada, a gente precisa voltar no tempo, lá para o século XIII. Foi lá que nasceu essa ideia de pessoa fictícia, a persona ficta. É um conceito da lei que diz que uma corporação age como uma pessoa. Ela tem direitos e, o mais importante para a nossa história, ela tem responsabilidades. É isso que permite que a nossa análise veja a intenção e, portanto, culpa moral na entidade que o Mickey representa. Quando a gente olha para essa imagem, essa montanha de propriedades culturais, o primeiro pecado que vem na cabeça é óbvio, a avareza, aquele desejo sem fim por mais e mais. Só que a análise diz que isso é só a ponta do iceberg. A avareza é um pecado de impulso, de paixão. Para achar os crimes de verdade, a gente precisa cavar mais fundo, onde as ações não são guiadas pela emoção, mas pela razão fria e calculista. Então, a nossa jornada não para por aqui, nos pecados de paixão. A gente desce mais fundo no inferno, para além desses impulsos. A gente está entrando no território da malícia. É aqui que o jogo fica sério, onde os pecados de fraude, os enganos bem planejados, recebem a sua punição. E, pronto, chegamos nos círculos da fraude. O primeiro pecado que a gente encontra é a tal da baratria. Olha só a cena. O Mickey afundado em piche fervendo, um castigo para quem corrompe a lei para benefício próprio. Mas, peraí, que lei exatamente ele teria corrompido? Bom, a evidência está bem aqui. Essa linha do tempo, ela mostra um padrão que é difícil de ignorar, né? Toda vez que os direitos autorais do Mickey estavam ali, prestes a expirar, convenientemente, uma nova lei federal aparecia para estender o prazo. Isso não é coincidência, gente. Isso é usar o sistema legal para proteger um ativo corporativo. E toda essa manipulação da lei serve para uma coisa: manter uma aparência, uma fachada dourada. E é aí que a gente esbarra no pecado da hipocrisia. É como aqueles pecadores de Dante, sabe? O Mickey tá usando um manto de ouro que por fora é lindo, glorioso, mas por dentro esconde um peso esmagador de chumbo. E que peso é esse? Bom, de um lado a gente tem a imagem pública, né? Castelos mágicos, felicidade, sonhos de família. Do outro, a realidade que, segundo relatos, é bem diferente. Condições de trabalho duríssimas, práticas contábeis no mínimo duvidosas. Essa capa de ouro maravilhosa esconde uma verdade bem sombria e pesada. Mas, segundo essa análise, o crime final, o mais profundo de todos, é a falsificação. É como se a corporação fosse um alquimista frustrado, tentando transformar algo que não tem preço, a inocência, os sonhos, a própria cultura, em ouro puro. É a transformação da alma humana em mercadoria. E esse é o crime capital, a criação de uma hiperrealidade. Um mundo fabricado, sabe? Mais brilhante, mais simples, mais atraente que o mundo real. E nesse mundo, a felicidade de verdade é trocada por uma felicidade que se compra, um produto. É a maior falsificação de todas, a da própria experiência de ser humano. E para um crime desse tamanho, a punição tem que ser à altura. No inferno de Dante, o castigo não é aleatório, ele é um espelho do pecado. A punição não é só vingança, é uma espécie de justiça poética, só que terrível. E a punição começa assim. Aquele desejo insaciável por mais propriedades, mais histórias, vira uma fome física que não acaba nunca. A entidade é forçada a consumir sem parar. Fica inchada, grotesca, mas nunca, jamais, se sente satisfeita. Depois, o castigo ataca a própria essência da criatura. Pensa bem, por ser algo falso, artificial, a sua forma simplesmente não aguenta. Feito de pixels de plástico, ele começa a derreter, a virar uma lama tóxica. É um lembrete eterno do seu próprio vazio, da sua falta de uma alma de verdade. E o maior símbolo da marca, aquele sorriso, vira a sua maior tortura. Não é mais um gesto voluntário, é um espasmo, uma cãibra muscular eterna, forçada por ganchos de metal. A felicidade que era vendida como um produto, agora virou essa máscara de dor que não sai nunca.
uma paródia cruel da própria mensagem. E aqui, o veredito final. A punição, no fim das contas, é simplesmente se tornar, por fora, aquilo que, segundo a análise, sempre foi por dentro. Um monstro disforme, uma colagem instável de ideias e promessas vazias, desabando sob o peso da sua própria mentira. Mas, e a redenção? Existe alguma chance? A análise aqui é bem pessimista, porque o arrependimento de verdade significaria abrir mão do lucro, desmontar toda a máquina. E para uma corporação, isso é suicídio. A sua própria razão de existir impede que ela se arrependa de verdade. O que nos deixa com essa pergunta final que é bem desconfortável. Se o arrependimento verdadeiro é impossível, porque ele vai contra a lógica do negócio, então a condenação eterna é só o custo de se fazer negócios? Uma espécie de despesa prevista no orçamento na busca sem fim pelo lucro?